Neemias capítulo 5. Nós iremos falar sobre o Deus que não rivaliza com o dinheiro. O Deus que não rivaliza com o dinheiro. Nós iremos pregar sobre essa temática que tem muito a ver com a ministração sobre dízimos e ofertas que nós tivemos hoje. Então hoje nós tivemos uma ministração no nosso momento de adoração através das contribuições financeiras, em que falamos a respeito do Deus que quer que nós tenhamos o dinheiro e não que o dinheiro nos tenha. Por que Deus faz isso? Ora, porque o nosso Deus é um Deus que não rivaliza com o dinheiro. Ele é um Deus que está acima do dinheiro e Ele quer que você seja livre. Deus não quer que você seja escravo do dinheiro. E Ele não quer que você coloque a sua confiança no dinheiro. E de onde nós tiramos então esses princípios? Do livro de Neemias, no capítulo 5. E eu começo com a seguinte frase. A seguinte frase com a qual eu começo é a seguinte: sua verdadeira prosperidade não se mede em bens, mas na liberdade que você tem em Cristo para priorizar, trabalhar, viver com integridade e ser generoso para a glória de Deus. É sobre isso que nós iremos falar hoje. Nossa verdadeira prosperidade não se mede em bens, não é aquilo que nós temos, mas é como temos tais coisas. Deus quer que sejamos livres, essa é a premissa da mensagem de hoje, porque Deus não rivaliza com o dinheiro. Existe uma música que nós cantamos, que fala a respeito disso. És invencível, incomparável, é a música Ó Quão Lindo Esse Nome É. A versão em inglês diz, tu não tens rival. Eu gosto muito da versão original, que fala assim, tu não tens rival, tu não tens igual. E de fato, essa frase, ela expressa o sentimento que Deus exige de nós, enquanto seus servos, enquanto seus filhos, em relação ao dinheiro. Então, eu quero lembrar que nós vivemos em um mundo de opressão financeira e pressão financeira, e muitas vezes a pressão financeira se torna uma força divisora, um câncer que corrói a paz nos lares, nos casamentos e até mesmo na comunidade da fé. Neemias 5 nos mostra um cenário em que, infelizmente, nós temos a continuidade nos dias de hoje. O povo de Deus estava envolvido na gloriosa reconstrução do templo de Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade onde Deus havia escolhido para manifestar os seus decretos, os seus estatutos. A obra de Deus estava presente ali, mas o povo que construiu o muro encontrou um motivo para brigar e se dividir. Que motivo foi esse, pastor? Ora, o povo se dividiu por causa da questão financeira. O diabo, meus irmãos, prefere uma briga na igreja do que organizar um carnaval. O diabo consegue fazer mais estrago se ele conseguir dividir a igreja por alguma picuinha ou questão do que ele consegue estragar organizando uma festa mundana como o carnaval. Só para ver o povo de Deus fragmentado e a obra parada. A divisão surgiu então no meio do programa da construção. E adivinhem qual era o motivo? Dinheiro. Então o que nós queremos hoje? Nós queremos mergulhar no capítulo 5 de Neemias, para entender os problemas da servidão financeira e os princípios divinos para alcançar a verdadeira liberdade financeira. O sonho de Deus é que nenhuma dessas coisas possa nos oprimir. O desejo de Deus é que nada nos mantenha cativos. O desejo de Deus é que nós sejamos livres e sejamos conscientes e usemos de forma consciente nossa liberdade para fazer tudo o que fizermos para a glória de Deus e para o avanço do seu reino. Se você vive em dívidas, se você vive oprimido financeiramente, obviamente que você vai ter mais dificuldades de ser generoso. Obviamente que você vai ter mais dificuldades de cooperar com o que Deus está fazendo no mundo. Se você vive com problemas financeiros, obviamente a sua paz, ela tem uma tendência maior de ser tirada. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Em primeiro lugar, os problemas da servidão financeira. Vamos ler Neemias do verso 1 ao verso 5 do capítulo 5, que diz assim: por esses tempos, alguns homens e suas esposas fizeram um grande protesto contra os seus irmãos judeus. Logo, você tem um povo protestando contra o seu próprio povo, uma família protestando contra a sua própria família, ou seja, uma divisão dentro das famílias. Qual é o motivo disso? Vamos continuar lendo. Alguns deles diziam: nossas famílias são grandes, precisamos de mais dinheiro para sobreviver.
Isso aqui simplesmente se parece com toda a conversa de marido e mulher. Todo marido e toda esposa e todo casamento, o casal já conversou sobre isso. Nós precisamos de mais dinheiro. Nossa família está crescendo. As dificuldades e os desafios, eles estão se multiplicando. E nós precisamos de mais dinheiro. Ora, você já consegue se olhar nesse texto? É a pergunta que eu faço para você nessa noite. Os outros diziam: hipotecamos os nossos campos. Ou seja, colocamos os nossos bens como garantia. Nossas videiras, nossas vinhas, nossas casas, para conseguir comida durante este período de escassez. Logo, as pessoas estão empenhando os seus bens para poder ter o que comer. Isso parece uma economia saudável para você? Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei sobre os nossos campos e vinhedos. Somos da mesma família que os ricos, e nossos filhos os nossos filhos são iguais aos filhos deles. Contudo, somos obrigados a vender os nossos filhos como escravos, só para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos algumas de nossas filhas, e não há nada que possamos fazer, pois os nossos campos e vinhedos agora pertencem a outros. Queridos, o que nós temos aqui é uma crise. No meio de uma reconstrução, no meio de uma gloriosa obra, nós temos uma crise e um protesto angustiante de um povo contra os seus próprios irmãos judeus. Então você tem um problema intrafamiliar. O diabo, meus queridos irmãos, mais uma vez ele prefere criar uma briga na igreja do que organizar uma festa de carnaval, só para ver o povo de Deus fragmentado e a obra de Deus paralisada. Ora, se nós direcionamos os nossos esforços e a nossa força para brigarmos uns com os outros, não sobrará energia e nem tempo disponível para que nós edifiquemos fora. Logo, o pivô dessa divisão que surge bem no meio do programa da construção é o dinheiro. Havia um conflito e divisão por causa do dinheiro. Sim, o dinheiro que a Bíblia identifica como a raiz de muitos males. Havia uma inflação descontrolada naquele tempo que os forçava a hipotecar as suas terras, as suas vinhas e as suas casas, para que eles pudessem então ter uma garantia de comprar comida naquele período de escassez. Aquelas pessoas estavam com dívidas profundas, pegando empréstimos para pagar as suas dívidas, fazendo dívida para quitar dívida, empréstimos até pagar os altíssimos impostos do rei. Impostos altos, logo nós podemos inferir que não são uma novidade. Hoje nós reclamamos da carga tributária. Recentemente comecei a minha jornada como um aspirante a advogado tributarista, e o Brasil é um manicômio. Não há outra expressão melhor. O sistema tributário brasileiro é um manicômio. Você não consegue entender, e quando você começa a entender, a legislação muda. E aí você tem que entender tudo do zero novamente, ou seja, os impostos altíssimos não são uma novidade. Os impostos altos são um fardo que persiste desde a antiguidade. E a consequência mais brutal, ela é muito clara. Quando você vive debaixo de um peso de dívida, quando você vive debaixo de um peso de desorganização financeira, o que você tem? Servidão. As pessoas vendiam seus filhos ou davam seus filhos como escravos para que pudessem comprar comida. Eles davam a sua família como garantia para que pudessem sobreviver. Isso é escravidão. Ou seja, uma má gestão financeira, uma má gestão dos recursos leva à escravidão. Pastor, como é que essa escravidão ela se manifesta hoje de diversas formas? Muitas pessoas têm experimentado esse problema de brigar, de não ter paz, de não experimentar a plenitude do que Deus tem, viver endividados, viver uma servidão, não conseguir bancar a obra de Deus e ainda ser infiel em dízimos e ofertas. Isso tudo é servidão. Em outras palavras, a servidão financeira não é o plano de Deus para o seu povo. Querido, se você olhar em Deuteronômio capítulo 28, os parâmetros da lei de Deus dizem que o povo de Deus deve ser aquele que empresta e não aquele que pega emprestado. Se você olhar os parâmetros da lei de Deus, especialmente no livro de Deuteronômio, o povo de Deus deve ser aquele que deve ser a cabeça e não a cauda, no sentido de deve emprestar e não deve ser o emprestador e não emprestar. O Senhor Jesus diz que Ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. E mais, se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, diz a palavra de Deus. Logo, o Filho de Deus se manifestou não apenas para que os nossos problemas emocionais
e não só emocionais, eu diria que emocionais seriam até um problema secundário que Jesus veio resolver. Jesus veio para resolver o problema do pecado e veio para restaurar e reconciliar este mundo com Ele. Logo, nós vivemos em um mundo reconciliado que ainda está tomando ciência disso ao longo do tempo. Porém, Jesus veio também para destruir as obras do diabo na nossa vida financeira. Quantos creem, digam amém. Jesus veio para destruir as obras do diabo e tirar a servidão do dinheiro ou que os encalços do dinheiro podem causar nas nossas vidas. O diabo não se importa com que tipo de servidão você vai estar debaixo. Que tipo de servidão você estará debaixo? O diabo, ele só se importa que você esteja em servidão. Ele quer que você esteja preso. E uma das principais correntes que ele gosta de usar é a corrente financeira. Às vezes você tem de menos e você é tentado muitas vezes até a ser desonesto para ter mais dinheiro. Em outras situações você tem muito dinheiro e esquece-se de Deus. Sabedoria de Deus para a tua vida. Se Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos, porque muitos de nós ainda vivemos sob o jugo pesado da escravidão financeira? Eu pergunto para você nesta noite. Não seria hora de eu e você pararmos e perguntarmos a nós mesmos com toda honestidade diante de Deus: o que está me prendendo, Senhor? O que me impede de viver a liberdade plena que Cristo me oferece? Faça essa pergunta nessa noite. O que me impede de viver plenamente em Cristo na área financeira também? O que me impede neste momento de contribuir com aquilo que Cristo e o seu Espírito e o reino de Deus estão proporcionando e avançando nesta terra? Na prática, meus irmãos, o que isso significa? Ora, queridos, a servidão financeira é uma ferramenta poderosa do inimigo para nos desviar da missão. Perceba, eles estavam construindo um muro, sim ou não? O capítulo 5 é no meio da construção do muro. Nós acabamos de olhar ao longo das semanas o capítulo 4, onde nós vemos que a obra, ela avança mesmo com todas as oposições, mas ainda assim a obra avança, ainda assim o muro está sendo reconstruído. Agora a identidade do povo está sendo reconstruída, os muros e as portas do povo estão sendo reconstruídas. Logo haverá novamente identidade e proteção, está tudo dando certo. Porém, algo acontece. O inimigo, sabendo que a servidão financeira é uma ferramenta poderosa para nos desviar da missão de Deus, começa a plantar esse tipo de discórdia dentro do povo. E quando o povo está tão endividado, e quando o povo está tão oprimido por uma questão financeira, e quando o povo está tão ansioso porque não sabe se vai poder comer ou se vai ter que vender um filho para poder conseguir comida, a obra fica paralisada. Satanás sabe disso. Você pode estar dentro de uma servidão financeira e nem saber que está. E é sobre isso que nós queremos refletir e combater. Refletir e combater. Crentes, cadê os crentes em Jesus nessa noite? Amém? A visão de Neemias 5 deve impulsionar a sua vida de fé. A partir de hoje, então, no seu cotidiano, seja um agente de unidade onde o dinheiro tenta dividir. Reconheça a estratégia do diabo de fragmentar lares e comunidades pela discórdia financeira. E escolha a paz, fortalecendo as relações e o testemunho dentro do reino de Deus. Que o reino de Deus seja tão presente na sua família, que o reino de Deus seja tão presente nos seus relacionamentos, que a estratégia financeira de Satanás não encontre guarida. Satanás quer dividir e ele vai usar a ferramenta financeira para tentar dividir. Você não pode permitir que isso aconteça. Seja um instrumento de unidade, onde o dinheiro tenta dividir. Reconheça a estratégia do diabo de fragmentar lares e comunidades pela discórdia financeira e escolha a paz, fortalecendo as relações e o testemunho do reino. Em segundo lugar, declare guerra à servidão financeira. Se organize financeiramente. Pega uma planilha do Excel, uma planilha do Google, e coloque os seus gastos, e coloque as suas dívidas, ativos e passivos. Se organize financeiramente para que você não fique debaixo dessa servidão, porque se você está debaixo da sua servidão, você é como um soldado manco. Você consegue batalhar, mas a sua habilidade de resistir fica comprometida.
Seja o melhor gestor das tuas finanças. Se você precisar, ganhe mais dinheiro. Se qualifique mais. Não é errado você fazer mais dinheiro. Não é errado você ganhar mais dinheiro, gerar valor na sociedade. Não é errado nada disso. Desde que você coloque essas coisas nos seus devidos lugares e declare guerra à servidão financeira. Lembre-se, Deus quer que você seja livre para o reino e não preso por dívidas ou ganância. Se você estiver preso por dívidas, você não consegue ser livre para servir. Se você está preso por ganância, a sua motivação é sempre o motivo da ganância e não os motivos do reino de Deus. Isso empodera você. Se você declarar guerra à servidão financeira, se você se organizar financeiramente, se você se educar financeiramente, se você buscar ganhar mais dinheiro, se você tiver a cabeça orientada pelos princípios do reino, da administração financeira, para que você, segundo Deuteronômio, seja aquele que empresta e não aquele que pede emprestado, então você conseguirá gerenciar os recursos com sabedoria, buscando a libertação de cada jugo, para que a sua vida seja um canal de bênçãos e ansiedade. Pessoas que declaram guerra à servidão financeira não colocam os seus filhos à mercê de nada. Pessoas que declaram guerra à servidão financeira, elas não ficam à mercê de absolutamente nada. Elas sabem que quem provê para elas é o Senhor. Então eu quero fazer um chamado para você nessa noite. Eu quero que você declare guerra à servidão financeira. Organize-se financeiramente, porque Deus quer você livre para o reino e não escravo de dívidas ou de ganância. E por fim, calibre o seu coração. A verdadeira segurança não está na conta bancária. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes você não tinha nada na conta bancária e ainda assim Deus proveu financeiramente para você, porque Ele é a nossa provisão. Ele é a nossa porção, Ele é a porção da nossa herança e o nosso cálice. Ele é o arrimo da nossa sorte, diz a palavra do Senhor. Assim, viver vitoriosamente é confiar no Deus que é provedor. Então use talentos e riqueza, dons e bens, para que você edifique o reino na certeza de que a maior riqueza é a liberdade em Jesus. Quantos creem nisso, digam amém. Aleluia. Em segundo lugar, nós já vimos os problemas. Aquele povo estava debaixo da servidão financeira. Aquele povo estava emprestando o seu filho e colocando a sua filha como garantias para comprar comida. Isso fez com que a obra parasse, porque quando você está com a atenção dividida por causa da ganância ou da servidão financeira, você não consegue trabalhar. Quando você está com dívida, muitos de vocês, eu posso entender assim, ficam muito preocupados e não conseguem mais fazer nada. Às vezes você está aqui num culto abençoado como esse e você já está pensando no boleto que você tem que pagar amanhã. Meus irmãos, isso não é vida, isso é servidão. Você tem que fazer guerra contra isso. Mas em segundo lugar, nós já vimos o problema. Agora devemos ver a solução. Os princípios divinos para alcançar a verdadeira liberdade financeira. Neemias 5, 15 e 16. Nós demos um salto no texto, mas eu vou explicar para você a narrativa. Diz assim o texto: além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador da terra de Judá. Isso é Neemias falando. Neemias havia sido nomeado governador. Ele não era somente um enviado, mas agora ele era uma pessoa que estava numa posição de autoridade. Ele foi nomeado governador da terra de Judá até o 32º ano, isto é, por 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os governadores anteriores que me precederam sobrecarregaram o povo, exigindo deles pão e vinho, uma forma também de imposto, uma forma também de servidão, porque se você não pagasse o pão e o vinho, isso seria descontado da sua porção. Era assim que funcionava. Além de 40 ciclos de prata, ou seja, além de exigir comida do povo, uma porção de alimentos, eles ainda faziam uma prestação, eles ainda faziam uma exigência pecuniária, de dinheiro. Me dê o seu dinheiro, me dê a sua comida. E até os seus oficiais dominavam sobre o povo. Agora vem o diferencial, e Neemias vai dizer: mas eu não agi assim. Por quê? Porque eu temi a Deus. Todos os outros governantes oprimiam o povo. Todos os outros governantes, eles traziam um jugo sobre o povo, um jugo financeiro, um jugo de servidão. Mas Neemias não fez isso, por quê? Por temor a Deus.
Queridos, vejam a profundidade existencial dessa declaração. Aqui reside o primeiro e fundamental princípio da verdadeira liberdade: a prioridade. A prioridade. Neemias era o governador. Ele foi nomeado pelo próprio imperador, pelo próprio rei, e ele tinha o direito legítimo. Afinal de contas, todos os outros governadores, como diz o texto, haviam tirado não só comida e bebida do povo, mas também tinham tirado dinheiro. Eles estavam fazendo isso dentro do seu direito, muito embora não fosse algo moral, mas era uma coisa legal. Mas Neemias, como um governador que era diferente dos outros, porque ele temia Deus, ele tinha o direito, ele tinha a prerrogativa, por causa da sua posição de governador, para receber pão, vinho e 40 ciclos de prata. Esse era o salário dele. Mas ele escolhe não fazer isso. Por quê? Por temor a Deus. Por temor a Deus. Neemias se recusou a exercer os seus direitos. Por quê? Porque a glória de Deus e a necessidade urgente do povo estavam acima do seu próprio conforto e dos seus próprios privilégios. Vou repetir: Neemias poderia ganhar aquele salário de 40 ciclos de prata, vinho e pão. Ele poderia, esse era o direito dele, esse era o salário dele. Nenhum de vocês estaria disposto a abrir mão do seu salário. Mas Neemias fez isso, sabe por quê? Por temor a Deus. Ele recusou a exercer os seus direitos, porque a glória de Deus e a necessidade urgente do povo estavam acima do seu próprio conforto e privilégios. Em outras palavras, Neemias pôs Deus em primeiro lugar, acima das suas finanças e até da sua posição de poder. O temor a Deus é uma reverência profunda que molda cada decisão, inclusive as decisões financeiras que tomamos, a uma obediência radical à vontade de Deus e ao bem das pessoas que estão ao nosso redor, especialmente em tempos de crise. Irmãos, é sobre isso que se trata, é a prioridade e a integridade. Ele coloca em primeiro lugar a glória de Deus e a necessidade do povo antes de colocar o seu próprio salário. Deus vai fazer um milagre na vida de Neemias. Não vai faltar nenhum recurso para a finalização da obra. O dinheiro veio. Os recursos chegaram. As pessoas foram ajudadas. Aquela situação ela foi terminada. Se você continuar lendo a história de Neemias, você vai ver que aquela situação ela foi profundamente diminuída debaixo do governo de Neemias. Neemias era um governador justo. Mas se ele fosse alguns de nós estaríamos tentados a fazer de outra forma. Nós olharíamos a necessidade e nós iríamos dizer: de onde é que eu posso desviar um pouquinho de dinheiro para ajudar os meus? Afinal de contas, em uma nação como o Brasil, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas não foi assim que Neemias agiu. Por quê? Porque ele tinha temor a Deus. Queridos, quando você está lidando com o seu dinheiro, quando você está lidando com as suas riquezas, quando você está lidando com a sua conta bancária, o temor de Deus é premente na forma como você vai lidar com todas essas situações. Deus não opera em segundo lugar. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Deus não opera em segundo lugar. Muitas vezes as coisas ainda não abriram para você, porque você ainda não colocou Deus em primeiro lugar. Quando nós temos o momento do santo ofertório, não é porque a igreja precisa do seu dinheiro. Não, meus irmãos. Nós estamos dando uma oportunidade dentro do culto público de você ser uma pessoa fiel e temente a Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que todas as coisas pertencem a Ele. Todas as coisas pertencem a Ele. Tudo me pertence no céu e na terra, diz o Senhor. Quando nós temos esses momentos no culto público, nós estamos dizendo: meu irmão, pelo amor de Deus, entenda que Deus não opera em segundo lugar. Entenda que Deus não rivaliza com o seu dinheiro. Ele é soberano, Ele é o alfa e o ômega. E se você quer a verdadeira liberdade financeira, assim como Neemias conseguiu a provisão que estava faltando no capítulo 5, é só você ler o capítulo 6, o capítulo 7. O dinheiro chegou, mas antes Deus estava colocando o coração dele à prova, para saber onde estava a prioridade dele. Onde está a sua prioridade, crente? Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? São várias as orientações, são várias as chamadas de atenção da Bíblia sobre o perigo de nós colocarmos as nossas posses, as nossas riquezas no lugar de Deus.
Deus não rivaliza com o dinheiro. Deus não opera em segundo lugar. Ele é o alfa e o ômega. E isso também deve ser uma realidade na forma como tratamos as riquezas que Ele nos dá. Eu particularmente sei bem do que eu estou falando. Talvez Deus estivesse me preparando para o ministério, talvez, ou para ensinar isso para você. As maiores conquistas da minha vida, eu tenho certeza que não foram primariamente porque me esforcei muito. Muito embora sempre tenha buscado me esforçar particularmente. Sempre fui uma pessoa estudiosa, sempre fui meio cabeçudo, sempre gostei de ler muito, sempre fui muito curioso. Sou autodidata, quem me conhece sabe. Tudo que eu sei eu aprendi só. Porém, os bons resultados que tive na minha vida não foram depois de semanas de estudo ou dedicação. Os grandes resultados que tive na minha vida, como por exemplo, passar na UAB no 9º período, passar na autoescola de primeira. Quem conhece a história sabe como é que foi essa história. Foi uma história assim muito doida. Passar em primeiro lugar no seletivo da Justiça Federal, para assessor de juiz. Todas essas, eu estou falando isso aqui para exemplificar como todas essas situações não foram porque eu me esforcei em primeiro lugar. É claro que eu me esforcei, é claro que eu estudei. Sempre fui um cara estudioso, mas eu tenho certeza que não foi porque eu estudei, ou porque eu quis, ou porque assim realizei, mas porque eu busquei o reino de Deus em primeiro lugar. Irmãos, eu nunca faltei um culto de sábado, nunca na minha vida faltei um culto de domingo para estudar, nunca. E outro dia eu fiz um teste de QI, eu estou ali na média, né? Não tem nada de extraordinário, não. Mas eu nunca faltei um culto de domingo, nunca faltei um culto de sábado, nunca faltei uma célula para estudar ou para me dedicar para as outras coisas. Mateus 6,33 nos diz as palavras de Jesus no que diz respeito a isso: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu lembro quando eu fui fazer minha prova de autoescola, eu nem fui fazer a prova estudando, eu fiz um jejum de 1 semana. Eu falei assim: rapaz, se o jejum não me ajudar a passar, não é estudar 1 mês, 2 meses que vai me ajudar a passar. E o que eu fiz? Fiz um jejum de 1 semana. Eu fiz a prova toda errada, e mesmo assim a mulher me passou. Eu não sei explicar como é que eu passei. Eu juro para vocês que eu não sei. Eu não sei como é que eu não saí reprovado daquela prova. Enquanto que muitos de vocês querem fazer tudo certinho e quando chegam lá ficam reprovados. Era melhor vocês tirarem 1 semana para fazer jejum, né? Quem conhece sabe. A questão, meus irmãos, a questão é que nós esquecemos como é que eu quero que você entenda isso. Deus não rivaliza com o dinheiro, você já sabe disso. Agora eu quero trazer o princípio do reino. O princípio do reino. Nós crentes esquecemos como é que a banda toca no reino de Deus. Nós esquecemos como é que as coisas funcionam. Nós esquecemos qual é a lógica de Deus. Nós esquecemos. E nós não deveríamos esquecer, porque a Bíblia nos diz como é a lógica de Deus. A lógica de Deus é diferente da lógica do mundo. Na lógica de Deus, quanto mais você quer ser grande, mais você deve servir. Na lógica de Deus, quanto mais você quer ficar em evidência, mais você deve crescer para que Cristo cresça. Mais você deve diminuir para que Cristo cresça. E nós esquecemos que a lógica do reino é diferente da lógica dos homens. Na lógica dos homens, quanto mais você trabalha, mais você tem, mesmo que para isso você tenha que passar por cima dos valores éticos e morais, e mesmo que para isso você tenha que passar por cima do seu próximo por quem Jesus morreu. Essa é a lógica do mundo. Para que você tenha mais, você tem que dar duro e trabalhar mais. A lógica do mundo é essa. A lógica do reino de Deus é totalmente diferente. Ele dá aos seus enquanto dormem. Essa que é a lógica do reino de Deus. Nós esquecemos como é que as coisas funcionam no reino de Deus, e é por isso que não experimentamos da fonte de tudo que é o Senhor. É por isso que não conseguimos botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilos, porque sempre estamos pensando no próximo boleto e na próxima conta. Minha esposa me conhece. Eu não me preocupo por nenhuma conta. Zero. A gente até conversou sobre isso hoje. Eu não me preocupo com conta da igreja, e nem da igreja. Cris é que se preocupa mais aí.
E tem muita coisa para se preocupar. Não estou falando que não é para se preocupar. Perdão, eu não estou falando que não existe motivo para se preocupar. Eu estou dizendo que eu não me preocupo. Eu, particularmente, não me preocupo. Porque eu sei que enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E se Deus não cuidar das minhas coisas, não é eu que vou cuidar. Você concorda com isso? Se Deus não cuidar das minhas coisas, eu não tenho capacidade de me cuidar. Se Deus não me guardar, em vão trabalha a sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que tentam edificar. Nós esquecemos como é que a banda toca no reino de Deus. Buscar em primeiro lugar. Então, nós vimos o problema. Nós vimos que Satanás usa a servidão financeira para nos colocar debaixo de jugo. Para nos colocar debaixo de um jugo de ansiedade, de medo e de pavor, incredulidade. E a gente pensa que Deus não vai nos suprir. Deus tem um antídoto para tudo isso. E o antídoto é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você acredita nisso, meus irmãos, nunca mais você vai ser infiel em dízimos e ofertas. Nunca mais. Se você sabe que é Deus que dá para você, se você sabe que tudo que você tem, tudo que você é, desde o dia que você nasceu até passar na prova do Detran, tudo que você tem foi Deus que deu para você. Então você vai ver Ele acrescentando todas as coisas que você precisa. Afinal de contas, Ele é ou não é o nosso pastor? Ele é o nosso pastor. O nosso pastor que dá tudo o que nós precisamos. E se não nos deu, é porque não precisamos. Deus é a fonte de tudo. Sabedoria de Deus para a tua vida. Se Jesus nos prometeu que todas as coisas seriam acrescentadas, se nós o buscássemos primeiro, por que eu e você ainda insistimos em colocar as nossas ambições financeiras, nossos planos e desejos à frente do reino de Deus? Vou repetir. Se Jesus nos prometeu que todas as coisas seriam acrescentadas, se nós o buscássemos primeiro, por que ainda assim insistimos em colocar as nossas ambições financeiras, nossos planos e nossos desejos à frente do reino de Deus? A resposta a essa pergunta pode definir o seu futuro. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Coloque em primeiro lugar a sua justiça. Quero fazer um apelo para você. Eu estou falando de contribuições financeiras, mas eu posso falar também de dons e talentos. Por que você ainda não serve aqui na igreja? Ou servindo a igreja em outra área? Você tem uma oportunidade esse mês. Nós iremos fazer uma ação na Imomar, dia 27 de setembro, último sábado deste mês. Eu quero que você participe, eu quero que você faça alguma coisa. Eu quero que você busque em primeiro lugar o reino de Deus. Eu nem gosto dessa expressão porque para mim é muito clichê, mas para fins pedagógicos eu acho que serve aqui. Saia da sua zona de conforto. Permita que Deus use você. Não coloque em primeiro lugar a sua justiça, mas a justiça de Deus. Não coloque em primeiro lugar o reino pessoal que você quer construir, mas coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Na prática, meus irmãos, a vida de Neemias forja em nós a mentalidade de construtores do reino, para muito além dos muros da igreja. Queridos, quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você coloca o reino dele em primeiro lugar, você ajuda e contribui na construção desse reino. Então, a partir de hoje, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é ouro. Isso aqui são os princípios de Deus para a sua liberdade financeira. Deus não quer que você lide primeiro com as planilhas. Eu falei das planilhas no ponto 1, mas Deus quer primeiro que você lide com o seu coração. Às vezes você faz tudo certinho, né, na sua gestão financeira, mas o problema não é a gestão financeira, o problema é a fidelidade no coração. Deus não quer te ensinar agora uma boa gestão financeira. Muito embora a gestão financeira seja importante, a educação financeira seja importante, Deus quer ensinar uma lição para o teu coração. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Você tem colocado o que em primeiro lugar? A partir de hoje, então, permita que a sua agenda e o seu orçamento sejam reflexos visíveis da supremacia de Deus. Eu não estou falando apenas sobre dízimos e ofertas, mas sobre cada centavo, porque eu estou falando de recursos monetários, mas eu também estou falando de outros recursos, inclusive o recurso mais escasso que nós temos, que é o tempo. Cada centavo e cada minuto. Liberte-se da tirania do ter mais.
para uma vida de propósito divino, onde as suas finanças deixam de ser o seu senhor e se tornam uma ferramenta missionária. Você deve chegar nessa igreja e você deve passar por esta liturgia, e o momento da oferta deve ser um dos momentos mais felizes para você. Quando você chegar nesse nível, você vai perceber que de fato o reino de Deus chegou no teu coração. Eu não vejo a hora de contribuir. Eu queria que eu pudesse contribuir mais. Quando você começar a falar nesses termos, Deus vai começar a abrir as portas do céu financeira para você. É verdade. Quando você começar a dizer assim, eu queria ter mais para contribuir mais na obra de Deus, e não naquela viagem dos sonhos, aí Deus vai te dar para você contribuir mais e ainda vai te dar para você ir para a viagem dos sonhos, porque Ele percebeu que o seu coração não está mais na viagem dos sonhos. Ele percebeu que seu coração está na obra dele. Quando você começar a falar nesses termos, quando você começar a deixar que a sua agenda e o seu orçamento reflitam de forma visível a supremacia de Cristo sobre o teu orçamento, porque Cristo é Senhor no céu e na terra. Logo, Ele é Senhor também sobre os teus interesses financeiros. Ele é Senhor também sobre o teu bolso. Ele é Senhor sobre o teu coração e sobre todas as áreas da tua vida. E você não pode compartamentalizar. Eu acho que eu falei errado. Mas o que eu quero dizer é que você não pode colocar a sua vida em compartimentos, onde Cristo é Senhor nesta área, mas Ele não é Senhor naquela. Cada centavo, cada minuto, que você se liberte da tirania do ter mais para uma vida de propósito, onde as suas finanças são apenas uma ferramenta. Em segundo lugar, em seu trabalho, isso aqui é mais uma aplicação prática, em seu trabalho, seja a personificação da excelência e da incorruptibilidade. Existe um conceito bíblico chamado a segunda milha. Quando Jesus diz para nós andarmos a segunda milha, Ele está dizendo que nós devemos fazer além do que é esperado de nós. Hoje existe uma tendência nas redes sociais, especialmente para a geração Z, que é uma geração que é conhecida por não gostar de trabalhar. E é uma tendência demoníaca que tem entrado na cabeça dos jovens e que diz salário mínimo, esforço mínimo. As pessoas elas só falam isso porque elas entendem que não é Cristo que é Senhor delas. Elas são o seu próprio Senhor. É por isso que isso é demoníaco. Sabe por que é demoníaco essa ideologia? Porque tira Jesus de ser o seu patrão e coloca você como o seu próprio patrão. Tira o amor ao próximo como um ideal cristão e coloca o amor a si próprio como um hedonismo pagão e satânico. Salário mínimo, o esforço deveria ser máximo, porque quem paga o seu salário é o Senhor. Deus é quem mandou essa pessoa te contratar. Deus foi quem abriu essa porta. E se Ele quiser fechar, Ele fecha no mesmo tempo. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que nós devemos ser excelentes, incorruptíveis no nosso trabalho. Seja o melhor funcionário que você puder. Seja a melhor funcionária que você puder. Seja o melhor gestor que você puder. Seja o mais qualificado que você puder. Seja o menos corrupto. No caso, não pode ser corrupto. Não pode se deixar levar pela onda do ambiente corporativo. A sua paixão pelo bom trabalho e a sua recusa a atalhos éticos, ou seja, eu vou desviar aqui para que eu possa ganhar mais dinheiro mais rápido. Eu vou desviar esse dinheiro aqui, ou então eu vou fraudar essa licitação, ou então eu vou fraudar esse contrato, ou então eu vou favorecer os meus irmãos. Você está fechando a porta do céu para você, e você está largado à sua própria sorte se você agir assim. Mas se você for ético, se você honrar a Deus, se você for incorruptível e se você for excelente para a glória de Deus, você vai ter um aliado chamado Jesus de Nazaré, e Ele vai abrir as portas para você. A questão é, você acredita nisso? Você acredita nisso? Muitos crentes não acreditam mais nisso, né? E por isso padecem debaixo da servidão financeira. E por último, cultive um coração que transborda em doação e repousa em Deus. Cultive um coração que transborda em doação e eu diria até generosidade. Seja uma pessoa generosa. Seja uma pessoa que tenha prazer em contribuir, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus não ama aquelas pessoas que contribuem como se fosse um peso ou como se estivessem perdendo dinheiro. Deus não tem nada a ver com essas pessoas. Deus ama quem dá com alegria. Não tenha uma generosidade calculando, mas tenha uma atitude de contribuição
que emana da certeza de que o provedor não falha, Deus não falha. Quanto mais você contribui, mais Ele vai prover para que você continue contribuindo e contribua cada vez mais. Saiba que ao semear, saiba que ao contribuir com abundância, você colhe uma plenitude que o mundo não pode dar nem tirar, tornando-se um testemunho vivo da providência de Deus. Queridos, sabe por que nós podemos fazer isso? Porque Jesus já pagou o preço por nós. Nós não estamos falando de pagar boletos aqui, nós não estamos falando aqui de pagar contas. Jesus já pagou o maior boleto, Jesus já pagou a maior conta. Jesus não apenas se recusou a exercer os seus direitos como Neemias. Lembra que Neemias disse: eu não vou pegar esse salário porque o meu povo está padecendo, porque eu temo a Deus, eu vou abrir mão para que vocês se beneficiem. Jesus fez isso, Filipenses 2:5. Tenham por exemplo o Filho de Deus, que muito embora fosse Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Não achou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar, mas esvaziou a si mesmo e tomou a forma de servo. Seja como Jesus. Jesus deu a sua própria vida no madeiro, e nós devemos dar a nossa própria vida em todos os nossos recursos. Jesus entregou a sua vida e pagou com a própria vida na cruz do Calvário para nos resgatar da maior das servidões, a escravidão do pecado. Jesus fez isso para que eu e você pudéssemos ser verdadeiramente livres em todas as áreas da vida, incluindo as finanças. Jesus morreu para que você não seja escravo da ansiedade do próximo boleto. Só podemos ser livres então porque Jesus nos libertou. Só podemos ser generosos porque Jesus foi supremamente generoso. Só podemos contribuir porque Jesus com seu Espírito contribuiu para a causa do Evangelho e para a causa do reino. E hoje nós podemos viver porque Ele entregou, doou de forma sobeja, de forma abundante, de forma generosa, de forma desapegada à sua própria vida, para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Em primeiro lugar, quais são os seus deveres hoje, meus irmãos, que vocês foram lembrados? Em primeiro lugar, reavalie as suas prioridades. Reavalie as suas prioridades. Onde Deus realmente se encaixa em seus planos financeiros e de vida? Pergunte para a pessoa que está do seu lado agora: onde você vê o seu relacionamento com Deus em 5 anos? Pergunte para ela. Daqui a 5 anos você vê Jesus como o Senhor absoluto da sua história ou apenas como um coadjuvante? 2. Abrace o trabalho e a integridade. Irmãos, trabalhe duro. Se você puder, abra o seu próprio negócio. Se você puder. Se você não puder, não tem problema. Seja o melhor empregado que você puder. Mas quem puder, abra um negócio. Se você não puder, seja o melhor empregado que você puder, com excelência, honestidade em todas as suas atividades. Se você às vezes o seu problema financeiro é apenas que você está precisando ganhar mais dinheiro. É só isso. Se você acha que é isso, se Deus direcionou você para isso, apenas vá atrás de fazer mais dinheiro. A obra e pense assim: eu não quero para mim, eu quero para a obra que Deus quer fazer. Pense assim. Não pense na viagem em primeiro lugar. A viagem deve ser o 4º, 5º lugar. Pense na obra. Pense no reino. Porque o reino vai permanecer, a viagem não. Aquilo que você investe na obra de Deus, Deus vai pagar para você com dividendos e juros corrigidos. E quem empresta a Deus, saiba que Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, saiba que o seu trabalho, por mais simples que seja, se você trabalhar com integridade, com trabalho duro, com incorruptibilidade, saiba que ele é uma contribuição vital para o reino. E em terceiro lugar, pratique a generosidade. Irmãos, a generosidade ela tem que ser praticada. É por isso que eu digo aqui, se você já deu o seu dízimo, se você já devolveu o seu dízimo, nunca perca o hábito de contribuir todo domingo, mesmo que seja com R$2, R$1, 50 centavos, mas só pelo saudável hábito de contribuir na casa de Deus. Sempre mande um pix para a igreja. Sempre coloque um dinheiro no envelope. Deus é que te deu esse dinheiro em primeiro lugar, e Ele fica satisfeito quando você devolve para Ele. Pratique a generosidade. Pratique a generosidade.
Dia 27 eu faço o convite de novo. Venha doar sangue conosco. Venha doar sangue, pelo menos mais 10 pessoas. Pelo menos mais 10 pessoas. Venha doar sangue conosco. Venha ter a alegria de contribuir com o que Deus está fazendo na cidade. Compre o cachorro quente ali depois, gourmet. Leve para casa, abençoe a vida de alguém. Nós queremos vender todos os lanches todo domingo, para que a nossa receita, em tudo que nós pudermos aumentá-la para contribuir na obra de Deus, a gente consiga. Agora, com os corações crentes, receba a bênção do seu Deus. Levante a mão para eu te abençoar nesse momento. Aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé dizendo amém, amém, amém.